Boa tarde, gente. Queria primeiramente agradecer ao Semestre Jovem pelo convite. Vamos ter aqui uma tarde assim, muito bacana, de muito conhecimento, porque é um assunto que é um dos poucos que são unanimidade, né? Sexualidade é algo que mexe com todos nós, e aí é muito importante que vocês mandem as perguntas. A gente vai tentar fazer todas as perguntas por escrito, né, para que os nossos palestrantes aqui possam tratar. E façam pergunta mesmo, tá? Sem pudor. É importante que a tua dúvida, você sabe que a tua dúvida é a dúvida de muitos outros, né? Então não há pergunta boba para a gente fazer. Então nós vamos ter hoje uma primeira exposição de 10 minutos para cada um, 10 minutos mesmo, tá? Para poder a gente dar aí 1h30 mais ou menos de perguntas e respostas, para que a gente possa sair daqui muito mais rico do que quando aqui chegamos. Beleza? Pode ser? Então, vamos fazer as perguntas. Nossos amiguinhos aí com as camisas pretas do semestre estão para recolher, tá? E para a gente não perder mais tempo, vamos pedir a Estevam, não é isso? Para fazer a sua exposição. Boa tarde, pessoal. Gente, é uma emoção tão grande estar aqui, sabia? Que a gente está vendo piscar dos olhinhos de vocês e a gente começa a perceber que nós, nesses 2 dias de trabalho, visualizamos uns objetivos sendo realizados aqui, porque nós percebemos aqui que tem muita gente que é jovem de espírito. E são formadores de opinião, que frequentam entidades, instituições espíritas, né, que trabalham com jovens, que trabalham com adultos também. Aí, como nos dizia Emmanuel, né, no livro Vida e Sexo, que nós, nessas peregrinações, ora passamos pelas masculinidades, ora pela feminilidade, e tivemos oportunidades de adquirir várias experiências. Quando o sexo biológico ela está em consoante com a identidade de gênero, né? Passa a ser um cisgênero. Quando não está em consoante, né? Quando existe como não existe uma sintonia, exatamente. Gente, é mais fácil fazer um parto do que estar aqui, eu garanto a vocês. Eu sou obstetra e eu disse assim, será que no meu celular não vai tocar para aparecer um parto de urgência? Eu disse assim, gente, infelizmente eu vou ter que ir embora, deixar os dois aqui. Mas então, gente, quando não existe essa sintonia, né, aí a gente tem um transgênero. A questão é quando vem, né, a disforia de gênero, né, que é aquela situação em que não existe uma aceitação de si próprio e que entra em conflito com vários tabus, né, na sociedade, na família, no trabalho, na escola. E aí vamos encontrando vários jovens que desistem da escola por causa do preconceito, dos maus tratos, do bullying, e tem que passar para conviver com pessoas que têm a mesma sintonia que elas. Aí a gente está falando dos transgêneros, né? E que muitas vezes, por não encontrar esse acolhimento familiar, são obrigados a participar da vida e do convívio de outras que estão na mesma situação. E muitas vezes aí vão enveredando pelas drogas, né, pelo álcool, né, saem de casa, vão para a rua, se afastam das escolas, começam as mutilações, e aí vêm as ideações suicidas. E quando existe a desesperança, aí a gente vê a realidade que estamos convivendo. Nós temos no mundo um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, um suicídio a cada 46 minutos. É muita gente desistindo.
E aí, qual a importância disso no mundo trans, no mundo homoafetivo? Exatamente porque cada suicídio a gente encontra 8 indivíduos da comunidade LGBTI, né, que é os lésbicos, bissexuais, os gays, né, os trans, os travestis, né, e os intersexos. Então, a gente vai encontrar uma incidência muito maior nessa população, exatamente por causa da disforia de gênero, da não aceitação, né, do não enfrentamento dos seus medos, das suas angústias, e eles fogem exatamente por esses caminhos. E é isso que nos traz muita preocupação. Nós, como Instituto Vida, né, nós temos um trabalho que, inclusive, vocês receberam os panfletos, relacionado exatamente a esse acolhimento que nós damos para esses nossos irmãos que existe realmente essa necessidade de acolhimento. Nós precisamos conversar, nós precisamos ouvir. Esses acolhimentos que nós fazemos são presenciais pelo nosso tipo de trabalho que exercemos, né? Mas também tem um CVV, né, que faz esse acolhimento pelo telefone. Então, não vou me delongar, porque os meninos vão falar, mas eu quero deixar aqui aberto esses cuidados que vocês têm que ter quando vocês também entram nas relações interpessoais, né? E a gente está falando de relações entre heterossexuais, relações homoafetivas, né? Ou todas as relações que temos no universo hoje humano. A gente tem que ter muito cuidado, porque ontem o Adeilson falou uma coisa que me chamou muita atenção, quando um jovem perguntou quando deveria iniciar a atividade sexual, né? E a gente tem que lembrar que a atividade sexual, ela denota 2 cuidados fundamentais. Um é com a gravidez indesejada, porque a gente sabe que na população em geral, 35% das gestações são indesejadas. Mas os jovens, esse índice aumenta muito, chega a 60%. E a outra questão é com as ISTs, né, que é as infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente vai deixar um leque aí, porque existem formas, né, de se prevenir, tanto uma coisa quanto outra. A gente tem que deixar isso tudo em consideração, tá bom? Então, estou começando a me acalmar, né, já achando que não havia mais necessidade de eu sair daqui para fazer nenhum parto. Vamos deixar, né, nosso trabalho para depois e agora fazer o acolhimento que é necessário para vocês, tá? Muita paz. Obrigado, Estevam. Antes de passar para o Adeilson, eu queria pedir 2 coisas para vocês, tá? A primeira é a gente tentar esquecer um pouquinho mesmo do celular. Agora, não sei se você está tirando foto e tal, mas ficarmos aqui presentes nesse momento, que é importante para todos nós. E o segundo é o seguinte, caprichem na letra, viu? Escrevam assim de uma forma bem assim, cuidadosa, redonda, porque senão a gente fica com dificuldade de até fazer a pergunta correta, tá bom? Então, Adeilson, contigo. Boa tarde, pessoal. Bem, eu sempre tive dificuldade em escrever para jovens, desde que eu comecei a escrever meu primeiro livro, em não entrar na realidade do mundo dos jovens, porque eu penso que um escritor tem que ir ao encontro do mundo do garoto e da garota. No caso, escrever para jovens, né? Eu escrevo para crianças também e para adultos. Mas o jovem sempre foi algo desafiador, principalmente dentro do meio espírita, onde a concentração de pessoas preconceituosas é muito grande e onde esses assuntos são pouco tratados. Então eu tenho dificuldade em, por exemplo, tratar de mediunidade com a juventude sem falar de sexualidade. Eu tenho dificuldade de escrever para o jovem sem escrever assuntos que interessem ao universo dele. Então, ousadamente, há um tempo, logo o meu primeiro texto mais ousado no campo da sexualidade foi um texto que eu escrevi que eu dei o nome de Masturbação e Obsessão. Eu escrevi o texto e propositadamente larguei na internet e fui para baixo da cama orar, porque eu pensei que eu ia ser desintegrado pelos espíritas, né? Iam vibrar contrariamente à minha ideia, a princípio, que era educar e falar sobre um assunto palpitante.
Então não dá para falar sobre mediunidade, sobre espiritualidade com jovens hoje, quando o sexo está banalizado e você acessa qualquer conteúdo sobre sexualidade no celular. Você assiste conteúdo pornográfico. Então tem mãe que me procura para dizer que pegou o filho de 9 anos assistindo conteúdo pornográfico. E ela está horrorizada e escandalizada, porque pegou o filho de 9 anos assistindo filme pornográfico de 2 homens transando, fazendo amor. E ela me diz assim: seu Adeilson, o que eu faço? Mas ela não estava preocupada com o fato do filho já demonstrar tendências homoafetivas. O que eu faço? Porque o meu marido é absolutamente homofóbico. Nesse universo de dúvidas que angustiam os jovens, e a maioria dos conflitos e casos de depressão que se estabelecem no mundo juvenil tem a sua gênese na sexualidade, onde as pessoas não falam, onde as pessoas não conversam, e elas têm dificuldade de aprender e vão aprender da pior forma possível, ou seja, com o Google. Eu fui fazer uma palestra numa escola no Rio Grande do Sul. Quando eu terminei a minha fala e nós abrimos para perguntas, um garoto no fundo da sala levantou e disse assim: eu posso fazer qualquer pergunta? Eu disse: pode. Eu já tinha autorizado e já tinha professor dele querendo pular pela janela. E foi um pandemônio. Eu já tinha dito para ele que ele podia fazer a pergunta. Eu disse: pode fazer a sua pergunta. A professora estava trêmula. E aí ele levantou assim, se ajeitou e fez aquele olhar desafiador e me indagou: eu quero saber como é que as meninas se masturbam. Eu fui lá falar de literatura, ele queria saber como é que as meninas se masturbavam. E olhei para ele e disse assim, respeitando a pergunta dele, disse: você já perguntou isso para o seu pai? E ele me disse assim: se eu perguntar para o meu pai vai bater na minha cara. E aí eu fiquei profundamente triste e ao mesmo tempo conhecendo a realidade que eu já experimentava dentro do meu lar, porque meu pai e minha mãe nunca falaram comigo sobre sexo, e percebi que a ignorância ronda o ambiente educativo das crianças e dos jovens, e que isso é um mal desses tempos. Não dá para falar em santidade sem falar em masturbação, sem falar em responsabilidade com o sexo. Quando um adolescente me procura e me diz assim: ai, Adeilson, eu vou para um umbral porque eu estou me masturbando todo dia. Para ele aquilo tem uma dimensão grande no universo educativo dele. Tem um peso muito grande, porque ninguém fala com ele, para ele, que se masturbar é algo normal, desde que não resvale nas raias do vício, que faz parte do desenvolvimento físico, psicológico de qualquer criatura. Então, dentro desse universo de dúvidas, é muito importante que nós estejamos num evento espírita para falar das necessidades materiais, porque se você não cuidar das necessidades materiais, você não tem como evoluir espiritualmente. Porque o teu corpo é uma bênção, o sexo é uma bênção, é um presente. E aqueles que já conhecem a minha história sabem muito bem que eu sempre tive um discurso acolhedor com as pessoas homo, trans, até que o dia em que Deus olhou para mim e disse que eu tinha muita teoria e me convidou para a prova prática, e a minha filha trans nasceu na minha casa. E aí, hoje eu estou bem confortável, porque eu a acolhi e acolho, ela é motivo do meu orgulho na minha vida hoje. Porque o sexo, a condição sexual das pessoas, nem a pele, nem o piercing, nem a tatuagem determina o caráter de ninguém. O que determina o caráter das pessoas é aquilo que a gente faz na vida dos outros, é aquilo que a gente causa na vida dos outros. Então, como um pai muito orgulhoso de uma filha trans, hoje eu posso dizer a vocês que a semana passada ela me deu uma alegria muito grande. Minha filha trans, que era chefe no tribunal em São Paulo, está de mudança para Berlim, onde vai trabalhar numa empresa alemã, desenvolvendo aplicativos. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito da energia sexual. Porque quando a gente fala de sexo, de sexualidade, nós estamos falando do uso e do usufruto de algo que é mais amplo do que aquilo que nós comumente chamamos de sexo e de sexualidade. O que importa é que a gente conheça aquilo que está envolvido em todas as nossas funções e oportunidades que o corpo físico e o nosso intelecto nos dá. A energia sexual, à luz da doutrina espírita, ela é uma energia criativa e criadora
que nos acompanha em todos os passos da esfera evolutiva. Ou seja, desde que nós fomos criados, a energia sexual acompanha o princípio espiritual, depois o espírito individualizado, e ela é uma ferramenta que diz respeito à função criadora. Então, inicialmente o princípio espiritual estagia lá nos reinos vegetal, animal, mineral, e ali a energia sexual, diz André Luiz, tem as suas funções específicas ligadas aos elementos químicos e ao desenvolvimento da vitalidade, do vitalismo, que começa ali nos vegetais, da troca da reprodução sexuada, até chegar nos animais, aonde começa o instinto do prazer, e também o instinto da reprodução, aliás, e depois a descoberta do prazer. Mas é no ser humano, aonde a individualização alcança o seu ápice, que nós temos o maior uso da energia sexual. Então, a energia que nós utilizamos para as relações sexuais, ela é a mesma energia sexual que nós utilizamos para as relações de trabalho, para as ideias, para o estudo, para as construções. Então, aqui vocês viram, por exemplo, jovens dançando lindamente em uma expressão artística, representando para nós os movimentos daquela música cheia de espiritualidade que estava aqui, não é verdade? Ali também tem o uso e a aplicação da energia sexual, dentro de uma função artística. Então, a sexualidade no ser humano, ela diz respeito a algo muito maior do que simplesmente o prazer genital. Ela diz respeito ao uso da energia sexual, criativa e criadora, para todas as funções criadoras de vida e também que gerem prazer na nossa existência. Como é a mesma a energia que a gente utiliza para o trabalho como para a relação sexual, é também muito comum que varie em nós o desejo sexual, a necessidade sexual, de acordo com as várias áreas de prazer que nós temos na nossa existência. Então, se você tem apenas o prazer genital como fonte de satisfação para você, talvez esse prazer e essa necessidade de realização dessa maneira vai ficar muito aumentado, qualquer que seja a idade. Agora, se você tem na sua vida várias áreas de prazer e de satisfação aonde você aplica a energia sexual, isso fica distribuído de uma maneira mais ampla e você tem várias fontes de satisfação dentro da sua vida. Então nós vamos ao longo da existência utilizando a energia sexual para várias funções e para vários aspectos. E isso é importante de entender, porque o termo sexualidade, ele não diz respeito apenas à orientação sexual, nem somente à identidade de gênero, nem somente ao prazer que a gente obtenha numa relação. Sexualidade diz respeito a toda forma de obtenção de prazer, de realização, de troca prazerosa que nós temos com a vida. E se nós entendemos que a energia sexual, então, ela é uma energia criadora e ela é uma energia divina, nós compreendemos também que ela tem divinos propósitos. Divinos propósitos que significam ofertar ao homem satisfação, realização, capacidade criativa e criadora em várias áreas, também na esfera da reprodução, que é muito óbvia, e da satisfação pessoal. Então, eu acho que esse conceito é um conceito muito importante da gente saber quando a gente vai abordar os temas da sexualidade, porque essa energia, independente de qual seja a orientação sexual, a identidade de gênero, as escolhas de vida nossa, ela está presente em todo ser, atuante como algo que precisa ser reconhecido e dignificado, ou seja, dado um bom direcionamento para que aquilo seja satisfatório e realizador dentro da alma. Ok? Eu queria deixar esse conceito já claro desde o início para a gente poder ampliar para aqueles temas que forem de interesse de vocês.
Então a gente vai começar com o Estevam aqui, uma pergunta que a Deilson tratou, de certa forma um pouco, que é sobre a masturbação. Né? Então diz assim, Estevam, me masturbo 5 vezes por dia. É normal? Posso ter algum problema no futuro? Eu fico na dúvida se esse é de preocupação com essa pessoa ou é de inveja. E é jovem, né? É jovem. É jovem. Gente, isso a gente tem que entender que a compulsão, né, sexual, ela deve ser analisada assim do ponto de vista do ponto de vista psicológico, né? Porque a masturbação em si, né, tem até uns tabus, né, que diz que quem se masturba demais cria espinha na cara. Já ouviram falar disso? Né? Que espia, fica magrinho também. Mas enfim, muito magrinho. Mas isso é apenas ditos populares. Na verdade, a gente tem que se preocupar com a questão psicológica, né? O que está fazendo com que haja essa compulsão, mesmo porque pensar só nisso vai desmotivar em outras áreas de ação, né, da sua vida, com relação aos estudos, né, com relação ao trabalho, com relação à leitura. Do ponto de vista médico, ele só entraria em desacordo se houver, obviamente, alguma lesão, né, por conta do excesso do uso, né, como a candidíase ou então alguma lesão de mucosa do pênis ou, no caso, da vulva. Mas, fora isso, não. A questão realmente tentar direcionar, né, a sua vida para outras ações, né, outras atenções, e possa fazer diferente, né, para isso não virar realmente um hábito que vai desmotivando, né, outras coisas mais que são tão interessantes, né, na vida quanto o ato em si, né? É isso. Beleza. Importante, né, Sheila, a gente falar também que assim, a masturbação é algo normal, né, é algo que passa por todos nós, independentemente de gênero, inclusive, né? Tem uma outra pergunta aqui, eu queria que o Adeilson respondesse, que diz assim, sexo oral é um ato promíscuo para nós espíritas, está entre parênteses espíritas, mesmo se realizado entre duas pessoas que se gostam de forma sincera? Veja, não tem nada na codificação contra o sexo oral, hein? Eu não vi ainda. A gente não acha nada a esse respeito. Veja, todo ato de manifestação amorosa entre duas pessoas, realizada com respeito, com carinho, não é? Entram os aspectos da higiene e tudo mais. Um casal que se ama pode se permitir experimentar os prazeres possíveis que a organização física proporciona quando existe amor. Então, o próprio Emmanuel fala no livro Vida e Sexo que as questões do sexo, né, as palavras são minhas, interpretando o que ele diz, do sexo em si, é inerente a cada criatura. Não dá para nós demonizarmos um comportamento, não é? Porque ouvimos dizer isso ou aquilo, e a gente sabe, e tem que ficar claro para as pessoas o seguinte, o que está nas obras da codificação não são palavras definitivas acerca de nada. Assuntos que nós vivemos hoje na modernidade não foram tratados nas obras da codificação. Hoje os processos obsessivos se instauram até mesmo por aparelho celular ou por uma falta de educação no manuseio de jogos eletrônicos. Os processos obsessivos se dão hoje das mais variadas formas. Tudo aquilo que mexe com o teu campo mental acaba alterando, acaba reverberando na tua organização física. Se eu tenho uma conduta promíscua, evidentemente que existirão consequências advindas dessa minha
promiscuidade. Então tem gente que demoniza o sexo anal, e a gente ouve muitas pessoas falarem do sexo anal, às vezes elas falam tanto daquilo que a gente até pensa que elas têm algum recalque naquela área, porque querem demonizar. Quando falam excessivamente contra um homo afetivo, evidentemente eu falo daquilo que mexe comigo por dentro de alguma forma. Então eu não posso aqui, porque eu estou falando para jovens, e como alguém que se diz educador, eu tenho que agir de forma responsável para dizer a você que tudo é possível quando as pessoas se amam, se respeitam, na intimidade que elas se permitem ter. E não cabe a mim dizer se essa ou aquela conduta é uma conduta equivocada ou não. Porque, a meu ver, pode ser uma conduta que eu não praticaria, mas para aquele casal e na visão deles, é uma expressão manifesta de afeto e de amor. Portanto, nos cabe respeitar. Andrei, sou gay, mas não consigo me assumir perante a sociedade. Tenho medo de prejudicar a minha atividade profissional e sofrer discriminação. Você me aconselha o quê? Mas antes de... Vou juntar com outra pergunta, para você abordar tudo. Diz assim também. Sou gay, assumido, já é uma outra condição, e fui proibido de evangelizar no centro em que faço parte. Inclusive, nós jovens fomos proibidos de participar de seminários, palestras, etc., que abordem qualquer tema ligado à homossexualidade. Seria importante que a federação adotasse um posicionamento firme nesse sentido? Então nós temos aí um que tem receio de assumir para não se prejudicar profissionalmente e tal, e o outro que assumiu e teve consequências, né? Bom, para esse que não se assumiu e tem medo de assumir as consequências, eu diria para ler meu livro. Porque foi para isso que eu escrevi. Foi para falar ao coração de pessoas que desejam compreender um pouco mais a sua experiência e olhá-la de uma perspectiva um pouco mais ampliada. Quando você diz que você tem medo de assumir a homossexualidade e ser discriminado, você está dizendo que você também não tem segurança em relação à sua própria sexualidade. Porque a discriminação do outro pode vir. No entanto, quem afirma a segurança não é a aceitação do outro, é a própria aceitação de si mesmo. Ao longo da vida você vai encontrar muitas pessoas que te aceitam e que não te aceitam, que vão achar bonito ou vão achar feio, que vão falar ou não vão falar o que acham, mas você vai perceber. O que vai definir a sua saúde psíquica ou a sua harmonia na vida não vai ser o que o outro faz com você, vai ser o que você faz com você mesmo. Ah, mas eu posso sofrer discriminação no meu serviço. E pode sofrer discriminação velada, pode sofrer discriminação franca, né? Hoje em dia, inclusive no nosso país, existe a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal da equiparação da homofobia ao crime de racismo. Então, as discriminações sofridas no ambiente profissional, qualquer coisa, são discriminações que são passíveis, inclusive, de condenações, de se correr atrás dos próprios direitos. Mas não é essa questão da briga e do afrontar que vai dar a você a paz interna. A paz interna vem de você lidar com a sua própria homofobia internalizada. As crenças negativas que você mesmo tenha a respeito da homossexualidade, que te levam a se sentir envergonhado de dizer sim, eu sou gay, ou de lidar com isso publicamente. Então, para que uma pessoa se assuma, isso significa para que ela partilhe com a sociedade o que ela é e como ela precisa estar bem consigo mesma. Porque se não tiver, vai abrir a guarda para realmente a sociedade feri-la. E na sociedade nós vamos encontrar situações muito cruéis, como essa, por exemplo, dentro do movimento espírita.
quando uma casa espírita não deixa um homossexual dar passe, evangelizar ou fazer qualquer coisa, está se fazendo uma discriminação clara, nem é velada, é declarada, é franca, né? E antigamente isso era o comum nas casas espíritas, mas nós estamos em 2019, tem alguns dirigentes que ainda não atualizaram o ano, continuam comportando como se estivesse em 1960. Então não perceberam que as ideias evoluíram, que a ciência modificou, que os conceitos avançaram. Então hoje em dia é inadmissível que uma casa espírita, que um dirigente espírita discrimine alguém por orientação sexual ou identidade de gênero, achando que essa pessoa é menos do que outra pessoa. A homossexual tem que fazer tratamento espiritual, porque é um espírito perturbado do passado. Ora, e o heterossexual é o quê? Qual é a diferença entre heterossexuais e homossexuais? Qual dos dois tem mais dívida no passado? Qual dos dois está aqui em tarefa regenerativa? Qual está inserido em atividade de redenção de si mesmo? 100% de nós que estamos na Terra. Então, o heterossexual olhar para o homossexual como se o homossexual fosse inferior é uma ilusão do orgulho. É um falso sentimento de superioridade. Como se fosse melhor, como se fosse maior, ou como se fosse equilibrado a dizer para o outro o que o outro deve fazer ou a taxar o outro de necessitado de tratamento. Orientação sexual é algo neutro, ou seja, não diz nem que a pessoa é bonita nem feia, nem certa nem errada, nem boa nem má. Só diz para onde se orienta o desejo dela. Se para o mesmo gênero ou para o gênero oposto ou para os dois. O que a pessoa vai fazer daquilo que ela sente é que vai qualificá-la moralmente. Então, o que acontece em muitas casas espíritas é que nós temos dirigentes promíscuos julgando homossexuais sadios. É que nós temos dirigentes e eu estou falando aqui com conhecimento de causa, porque eu recebo muitas situações, não é? São dirigentes que às vezes têm relações extraconjugais e que olham para o homossexual como se o homossexual fosse menos, ou que estão conflituosos na não aceitação da sua própria homossexualidade e projetam no outro. Eu lembro de um caso da literatura espírita, se não me engano está no livro Dr. Odilon, que conta se o nome do personagem, mas ele reencarnou homossexual e reencarnou com uma mediunidade de psicografia, de psicofonia. E reencarnou também sob uma obsessão espiritual. O objetivo era que, a partir da adolescência, quando a mediunidade aflorasse, ele entrasse em um curso intensivo de estudo e preparação para, na vida adulta, poder ser útil na mediunidade e, naquela mediunidade, ele acolher aqueles espíritos que estavam ligados a ele de um passado espiritual em tarefa de reconciliação. Acontece que ele foi acolhido, trabalhou na casa espírita e, tão logo veio a adolescência, não só manifestou-se a mediunidade, como manifestou-se também a sua orientação sexual, e ele, particularmente, era um homossexual mais afeminado. E então os dirigentes, logo percebendo a orientação sexual dele, através dos seus gostos, dos seus trejeitos, das suas manifestações, foram isolando e retirando da atividade mediúnica, retirando das oportunidades de trabalho. Aquele processo obsessivo que deveria ser tratado através da mediunidade se agravou, ele entrou numa profunda perturbação psíquica por conta do não acolhimento familiar e, sobretudo, dizem os espíritos, na casa espírita, entrou no processo depressivo e terminou por se suicidar. Os espíritos o acolheram no mundo espiritual como assassinado e disseram que o não acolhimento do qual ele foi parte o caracterizava como alguém que foi jogado na agravação do próprio desespero, e que aquela casa que teria responsabilidade de acolhê-lo, porque tinha inclusive ligações do passado indiretas com ele, não cumpriram com seu objetivo.
E aí o interessante é o mentor de repente virar e falar assim, o mais interessante é perceber que alguns daqueles dirigentes que o discriminaram e o retiraram das atividades, o desejavam às ocultas. E aí quando eu li essa situação e depois comecei a receber casos, né, pessoas comentando, eu fiquei pensando, como o dirigente espírita tem responsabilidade? Porque no momento em que projeta os seus próprios conflitos, a sua própria dificuldade de lidar com a sua sexualidade sobre a sexualidade do outro, está cometendo um duplo problema. Um é de tratar a sua sexualidade como indigna e lidar com aquilo de uma forma conflituosa dentro de si, sem buscar ajuda para si mesmo. O outro é de envolver o outro no seu próprio conflito e na sua própria dor. Então, é muito importante que os dirigentes espíritas olhem para isso com muita seriedade. Não é problema nenhum que você tenha preconceito. Você pode ter o preconceito que você quiser. Você só não tem direito de manifestá-lo. E tem a obrigação de tratá-lo. Porque tem que reconhecer o que exista dentro de você e buscar ajuda. E chegar num psicólogo e dizer, olha, eu tenho muita dificuldade de aceitar uma pessoa homossexual, eu tenho muita dificuldade de abraçar uma pessoa homossexual, eu tenho muita dificuldade de deixar que trabalhe uma pessoa, e você vai poder trabalhar as suas crenças, as suas ideias, com um profissional que vai te ajudar a entender o que está oculto por detrás daquela rigidez, daquelas crenças que levam a esse comportamento violento com o outro e que traz, sobretudo, sofrimento para você. No entanto, na casa espírita, nós temos que lembrar que ela não pertence aos seus dirigentes. A casa espírita pertence a Jesus. E o código de ética da casa espírita chama Evangelho. E o Evangelho é o espaço da inclusão infinita. Da inclusão sem nenhum limite e sem fronteiras. O Evangelho é o espaço do despertar e do desenvolvimento divino de toda e qualquer criatura. Por isso Emmanuel classifica a casa espírita como templo, enfermaria e escola. Porque ali nós adoramos a Deus e reconhecemos o divino dentro de nós. Ali nós aprendemos e nos instruímos sobre a realidade da vida imortal, e ali nós nos tratamos das nossas enfermidades morais dentro do caminho do progresso. E isso é essencial que todo dirigente de casa espírita esteja compenetrado. E se as federativas, como propõe a pergunta, se colocam na postura de incentivar o estudo, a formação dentro dessa área, a capacitação, isso será maravilhoso, não é? Porque a tarefa da federativa é essa, é promover capacitações e acolher as necessidades das casas espíritas para que a casa espírita cumpra o seu objetivo maior. Não é a orientação sexual que vai dizer se você pode assumir tal ou qual atividade, né? Então, o homossexual pode ser o presidente da casa espírita, pode ser o médium principal, se assim tiver, pode ser o passista, pode ser o evangelizador, não é essa a questão, né? Então, eu só queria colocar isso. Existe dentro do movimento espírita essa ligação, embora a gente saiba que como nós formamos o movimento espírita e todos nós temos nossos problemas na área da sexualidade, então isso respinga, né, nessa condução de muitas casas em que a gente vê alguém sendo afastado de uma atividade por ter esta ou aquela orientação sexual. Bom, para Estevão, a pergunta aqui é o seguinte: Estevão, sexo anal pode causar câncer? Qual a maneira de praticá-lo sem prejudicar meu corpo? Gente, vamos lá, né? Dúvida é para se tirar, né? Isso aí. Então vamos lá. Gente, vamos lá. Câncer de ânus, câncer de vulva, câncer de vagina e câncer de colo de útero é responsabilizado por um vírus chamado HPV. Bom, nem todo vírus HPV vai dar câncer. Alguns dão condiloma, né, que é chamado crista de galo.
Só alguns que dariam o câncer de ânus, ou câncer de colo uterino, ou câncer de vulva, ou câncer de vagina. Obviamente que, como o Décio ontem falou sobre epigenética, né, determinismo genético, né, o fato também da pessoa estar com um vírus, digamos que ela teve uma relação sexual sem proteção e adquiriu o vírus do HPV e adquiriu o vírus oncogênico, que ela terá câncer. Tanto é que, na prática, nós fazemos muito captura híbrida, né, para o HPV, e nós identificamos alguns HPVs oncogênicos, ou seja, aqueles que vão dar câncer, e a paciente nunca vai ter câncer, porque basta que ela não alimente o câncer. Eu sempre, quando dou umas palestras sobre caminhos para nossas curas, eu coloco, sabe o quê? Um carocinho de feijão ali. E digo, olha, gente, daqui para o final da palestra vai surgir aí uma plantinha. Na verdade, todo mundo fica assim, olhando, será que vai surgir? O que é que vai fazer, né, para acontecer isso daí? Na verdade, eu só estou trazendo para, no final da história, contar exatamente isso, que não é apenas a presença do feijãozinho ali que vai vir, né, uma plantinha. Eu vou precisar de adubo, vou precisar de luz, vou precisar de água, não é verdade? Então, o câncer está relacionado a isso. Se a pessoa tem sexo anal ou sexo vaginal com alguém que não tem o vírus, e esse vírus ele pode até ter, mas não está em atividade, não vai haver a transmissão. Obviamente que nós orientamos que, no caso das meninas que têm sexo anal, lembrar que depois de um sexo anal, se for para a vagina, tem que ou lavar o pênis, né, ou, até se está usando um consolo, né, ou lavar ou colocar o preservativo. E se tiver no ânus, usar o preservativo, né, que é o mais coerente, tá, para evitar não só o HPV, mas também as outras doenças, inclusive HIV, né. Então, é sempre ter atenção de como vai utilizar. Obviamente, também utilizar, né, gel lubrificante, saber que é uma mucosa, que não é lubrificada, não é verdade? Então, tem todos os cuidados que são necessários para evitar a doença. Se acontecer a doença, ter a tranquilidade de procurar atendimento médico e resolver, no caso dos condilomas. Tá? Porque o câncer, existe inclusive hoje a vacina, né? A vacina do HPV, que é estimulado para a população de 9 até os 26 anos, né? E até já estão extrapolando para mais tempo, e que é feito tanto para os meninos quanto para as meninas. Então isso também tem que ficar até um alerta para vocês, tá ok? Espero ter conseguido responder o que vocês estão querendo saber. Obrigado. Muito bom, Pedro. Eu vou fazer aqui uma pergunta para Adeilson. Eu vou juntar 4 perguntas que têm muita relação e demonstram uma preocupação das pessoas, que é a seguinte, ó. Quando penso que há espíritos me observando no ato sexual, me causa uma certa vergonha. Teria como tirar ele do quarto? A outra, sim. Os espíritos participam dos momentos de masturbação ou durante o ato? Eles assistem? Adeilson, tenho vergonha de transar ou masturbar porque acho que haverá ali espíritos observando. Como lidar com isso? E por fim, na hora do sexo, os espíritos continuam no mesmo ambiente? Né? Vamos lá. Nós lançamos um livro em 2013, eu acho que eu contei até aqui. Em 2013 nós lançamos um livro chamado Corações Juvenis, em que os adolescentes, no final de semana aqui na Federação Pernambucana, me fizeram 124 perguntas. O livro não vale pelas minhas respostas, mas vale pelas perguntas, para conhecer o universo juvenil. E, dentre essas perguntas, eles me indagavam com quantos anos eles deviam começar a transar. E eu disse a eles que na adolescência eles deveriam evitar iniciar a sua vida sexual precocemente,
mas eu também disse, olha para a cara do tio e vê se eu acredito que vocês já não estão transando, né? Porque a gente sabe que essa é uma grande realidade hoje. Daí a importância de um evento de falar como esse, para falarmos com responsabilidade sobre essa temática. A questão da masturbação, ela é interessante no processo do desenvolvimento psíquico da criatura humana, porque ela começa a princípio numa descoberta solitária, no momento em que você se higieniza no banho, ou você vai tocando o próprio corpo, vai descobrindo o prazer. Então isso faz parte do desenvolvimento natural da humanidade. Se todos os espíritos forem acompanhar quem se masturba no mundo, não vai ficar ninguém no mundo espiritual, não é? Porque a masturbação é um processo... Porque a masturbação é um processo natural. Quando um garoto me perguntou se ele ia para um umbral porque estava se masturbando muito, eu disse, você vai junto com toda a humanidade para um umbral. Porque é um processo natural. Não há o que se temer quando existe uma naturalidade comandando o ato. Essa questão dos espíritos acompanharem os nossos processos de intimidade, elas se dão quando os relacionamentos não são revestidos de afeto. Então eu sempre digo aos jovens assim, você está querendo entregar a sua intimidade a alguém? Então você deve se preocupar, porque o seu corpo é o seu templo sagrado. Se você quer, não é porque todo mundo beija na boca que você tem que beijar, não é porque todo mundo transa que você tem que transar. Porque tem jovens que entram até num processo de sofrimento íntimo, porque percebem que eles são o único bebê da classe, ou o único na escola que não pegou ninguém. Então eles ficam desesperados, porque eles entendem que devem se adequar a um comportamento que na maioria das vezes é um comportamento, digamos assim, imaturo ou inconsequente, para serem iguais aos amigos. Então eu sempre dou esse exemplo. É importante que, se você escolher ter intimidade com alguém, escolha alguém que você ama, tem afeto, que você respeite e que te respeite. Caso contrário, quando a gente quer fazer sexo por fazer, porque todo mundo faz, eu tenho que fazer também, é a mesma coisa que você pegar um copinho de 300 ml, sentar ali na praia de Boa Viagem e beber, começar a beber o Oceano Atlântico. Você vai beber o oceano inteiro e não vai saciar a sua sede. Porque sexo sem amor não sacia a sede, dá mais sede. É água salgada. Todavia, quando você tem uma relação de afeto sincero e a atuação na entrega da intimidade sexual é conduzida por amor, não existe porquê e não existirão espíritos interessados na tua relação, porque eles não têm como usufruir das energias sexuais oriundas daquele ato, porque você não está fornecendo o campo de ação, porque o teu comportamento não é promíscuo. Há que se ter clareza que a vida não é o sexo. Ninguém passa 24 horas na cama fazendo sexo. Quando eu falo para os jovens sobre questões da homoafetividade, da bissexualidade, dos nossos irmãos transgêneros, eu percebo que muitos ainda, quando se pensa em homoafetividade, pensam no sexo. Ninguém pensa que alguns seres, alguns espíritos encontram o complemento afetivo psicológico na pessoa do mesmo sexo. Pensam apenas no coito. O sexo é um departamento sagrado da vida, eu já disse e repito, que vai muito além do ato em si. Muito além. O melhor da prática do ato é depois, quando a gente troca carinho e quando a gente pode conversar, quando a gente confidencia as coisas da nossa alma para a pessoa que está eleita pelo nosso coração. Então não se preocupe com testemunhos dos espíritos,
pode se masturbar à vontade porque é normal, não resvale no vício, porque o vício pode demandar processos obsessivos realmente. Então você não pode eleger a pornografia como algo saudável, porque não é. Como diz o André aqui, um mentor soprou para ele e sopra para mim, todo excesso esconde uma falta. É falta de algo. Então eu canalizo excessivamente para o processo masturbatório, porque eu estou descompensado emocionalmente, psicologicamente, sobre algum lado da minha vida. A questão é o seguinte: os espíritos, no livro dos espíritos, nos dizem que o avanço da poligamia para a monogamia é um avanço dentro do processo evolutivo. Mas a questão é entender por que isso é um avanço, ao invés de simplesmente saber que essa informação está dada lá. Porque, afinal de contas, o Espiritismo não é regra. O Espiritismo é compreensão, racionalidade à luz da imortalidade da alma. É que quando, na poligamia, dizem os Espíritos, há o predomínio da sensualidade, enquanto na monogamia há o predomínio da afetividade. Então isso, eles estão querendo dizer que a gente sai do domínio do chakra básico, esse centro energético que está sobre os genitais e que diz respeito também ao desejo, e subimos aqui, para o chakra cardíaco, aonde tem troca afetiva, aonde tem cuidado, aonde existe formação da família, aonde existe laço, vínculo e o estabelecimento de crescimento dentro da relação a dois. Via de regra, poliamor, todos nós vivemos, porque nós todos amamos várias pessoas. Nós temos diferentes tipos de amor. Os gregos têm vários nomes para falar do amor, né? Nós, no português, o amor é uma palavra utilizada para explicar desde a relação sexual até o amor de Deus. Mas os gregos separam isso de forma didática. Eles falam, por exemplo, do amor porneia. O amor porneia é um amor de consumo, em que aquilo que é consumido é também destruído. Então, porneia não vê o que consome, apenas utiliza como objeto aquilo que consome. É o amor centrado apenas na própria pessoa, é o amor egoísta, porque ela não está preocupada com qual é o efeito sobre o outro, apenas em satisfazer-se. Há o amor eros, que é o amor do desejo. Eros já enxerga o outro. Eros não ignora o outro, mas estabelece uma conexão com o outro apenas no nível do prazer, de uma conexão de desejo e prazer, e a troca fica restrita nesse nível. Mas há um amor que se chama filia, e este amor é o amor fraternal, é o amor da dignidade, é o amor do respeito, é um amor que enxerga o outro plenamente como um ser do mesmo nível e igual, ou seja, merece ser respeitado, valorizado, ter a sua atenção e o seu cuidado de toda maneira. Há ainda duas outras formas de amor, que são estorge, que é o amor familiar, e ágape, que é o amor divino, que é o amor doação. Então, quando a gente fala de poliamor, que poliamor é esse que nós estamos falando? A relação entre dois ou mais seres, em que nível que isso se estabelece? Como que isso se dá? Eu particularmente vejo que a relação entre duas pessoas já é algo tão desafiador e algo tão profundo de se estabelecer que eu fico pensando se isso é possível realmente, como pretendem os adeptos do poliamor, ser estabelecido, por exemplo, entre 3 ou entre 4 pessoas, sem que isso fique apenas restrito, por exemplo, no nível eros ou no nível porneia, aonde o prazer ou essa manifestação torna-se preponderante, não é? Eu, particularmente, já acompanhei vários casais que abriram um relacionamento e passaram a ter relacionamentos com outras pessoas como casais. Todos eles terminaram depois de algum tempo. Por quê? Porque aquela abertura do relacionamento para um terceiro já era sintoma de que entre eles havia uma brecha, havia uma desconexão. E que aí precisava de um terceiro para fazer uma conexão. Muitas vezes nós vemos isso entre heterossexuais também. Por exemplo, tem casamentos que só se sustentam porque uma pessoa tem amante. E só fica dentro daquele relacionamento que está triangulado.
porque não dá conta de enfrentar, resolver dentro do relacionamento aquele conflito, não dá conta também de sair do relacionamento e busca uma terceira pessoa e fica um relacionamento triangulado que a gente sabe o tanto de confusão e problema que pode dar. Então, mais importante do que saber pode ou não pode, é que cada um saiba aprender a reconhecer dentro de si o que move, o que deseja com o relacionamento afetivo, o que quer construir, que natureza de relação está tendo com aquela outra pessoa, qual é o nível de respeito, de troca, de profundidade afetiva, de responsabilidade que se tem uns com os outros e, sobretudo, que tipo de relação afetiva que se está construindo ali, pensando na posteridade, pensando na imortalidade da alma. Afinal de contas, se nós somos seres imortais, os relacionamentos não se dirigem apenas àquilo que nós estamos vivendo agora, mas está construindo em nós também para a imortalidade da alma. Isso requer um olhar de responsabilidade, de respeito por si mesmo e de enfrentamento das questões que estão dentro de um casal. Eu particularmente acho que uma relação a dois já é bom demais da conta, como nós dizemos em Minas Gerais, e já dá trabalho demais da conta, não é? Para precisar de mais de dois dentro de um relacionamento. Muito bacana. Eu vou fazer 4 perguntas aqui que são aparentemente mais simples, aparentemente, e aí eu queria só que Estevão ele começasse com uma, mas vocês poderiam complementar para poder a gente abordar isso aqui de forma mais abrangente mesmo. Tem uma que é para o Estevão, que é assim: usei camisinha em todas as minhas relações sexuais, mas fiz sexo oral sem camisinha. Posso pegar doenças? A outra aqui é: já fiz e recebi oral. Ainda sou virgem? O que fazer para não doer na primeira vez? Tudo simples. E Tô vermelho? Não, né? Seria pecado usar brinquedos ou lubrificantes sexuais? Tomaram nota aí? Então eu repito, tá? Vai lá. Tá, gente, virgindade é fisiológico e anatômico, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, certo? Um determinado momento, uma senhora chega no meu consultório e ela tinha um sangramento e um corrimento meio amarelo avermelhado, e que passou por vários colegas e ninguém chegava a um diagnóstico. Fizeram ultrassom, não percebiam nada demais. E ela era virgem, 43 anos. Bom, naquele momento eu expliquei a ela que o ato sexual tira a virgindade. Mas um exame cuidadoso não vai tirar, porque a integridade imenal vai permanecer, tá certo? A gente coloca um gel lubrificante de preferência com anestésico, e a gente consegue chegar até onde a gente precisa. Na verdade, ela tinha um mioma, só que um mioma parido, ou seja, saindo pelo colo uterino, por isso que já estava em vagina e a ultrassom não percebia. Só para vocês entenderem. Então, nós colocamos ela na sala, fizemos uma anestesia e houve a retirada. E ela continuou virgem, porque não houve ato sexual. E houve a integridade imenal, porque nós tivemos o cuidado de não lesar. Então, a virgindade se mantém. Entenderam? É a mesma coisa você pegar uma xícara. A xícara nunca foi usada, ela é virgem, não é assim? Aí, se você bota o seu café, ela não é mais virgem. Não é? Então, aquilo que é usado não é mais virgem. Mas continua íntegro. Aí tem umas pessoas que dizem assim: eu sempre sou virgem, porque eu tenho relação, mas o ímã continua íntegro. Lógico que não é virgem, gente. Pode continuar pela integridade imenal, mas o ato sexual já houve. Então, se houve o ato sexual, ela não é mais virgem. Virgem é aquilo que nunca foi usado. Ok? Brinquedos. Nós temos Não, a primeira foi... A primeira foi sobre essa questão da camisinha nas relações sexuais, depois oral sem camisinha. A doença
Tá. Zaida. Então, sexo oral sem camisinha, se o parceiro, né, ou a parceira não tiver nenhuma infecção sexualmente transmissível, como por exemplo o herpes, né, o herpes genital ou herpes labial, se a pessoa estiver na crise do herpes, ela vai transmitir, mesmo no sexo oral, porque é mucosa com mucosa, tá? Então, mas se ela tem o herpes e não está na crise, então não há a transmissão. Então isso tem que ficar bem claro, tá? Então eu sempre digo ao pessoal, o pessoal tem assim, vai para uma festinha, né? Aí chega na menina ou no rapaz, o rapaz no rapaz, e vão no escurinho. Aí vai lá se beijar no escurinho e tal. Gente, não é no escurinho, tem que ser no clarinho. Porque no escurinho vocês não estão sabendo nem como é que está a situação, né? Uma vez eu estava viajando e a gente estava indo num barco, né, saindo do navio para a praia, e eu achei interessante porque tinha um rapazinho lá com a mocinha. Aí a mocinha fez assim: o que é isso no seu lábio? Aí ele fez assim: isso daqui é uma alergia. E aí eu olhando assim, estava claro que era uma infecção por herpes. É óbvio que aí cada um, né, no seu quadrado, eu não poderia chegar jamais ali e dizer assim: gente, isso é uma infecção herpética, você não sabia disso não? Não pode fazer isso, né? Então se respeita, mas aí cada um tem que ter o seu cuidado com relação a isso. Com relação à questão de uso, né, de brinquedos, isso tudo, gente, faz parte da sexualidade. Quando a coisa é permitida entre o casal e existe aquela a intimidade dos dois, né, as coisas são possíveis. Agora é óbvio que tem seus limites, né? Tem seus limites. Tudo tem limite. Tem que ser respeitado o limite do outro. Tá? Nada tem que ser imposto. É assim que eu penso. Quando é feito com amor, não tem nenhum problema. A mesma coisa do sexo anal. É feito com amor, não tem problema. O problema é quando não é feito ou quando se quer invadir, né, a integridade do outro, quando o outro não aceita. Aí a gente vai ter um problema depois para resolver, né? De relação, de conflito de relação, ok? Tem só mais uma aqui que é assim: o que fazer para não doer na primeira vez? Sim. Isso aí eu acho importante. Olha, é engraçado. Tem meninas que já vieram para mim com uma queixa dizendo assim: o meu parceiro me disse que eu não era virgem porque não sangrou. Eu disse: gente, não precisa sangrar na primeira vez. Não precisa, não é, na verdade não é para sangrar. Se for feito com carinho, se for feito com cuidado, com gel lubrificante, não sangra. E eu vou dizer uma coisa mais a vocês. Vocês já ouviram falar de meninas que engravidam na primeira relação? Só teve uma relação e engravidou. Sabe por que isso acontece? Porque a menina, ela sempre está se segurando com o namorado, né? Não quero ter relação não, não quero ter não, né? Eu não estou preparado, não estou preparado. Aí de repente, sabe o que acontece? Ela ovula. Quando ela ovula, o que é que acontece? Ela começa a ficar mais permissiva, ela se permite mais. E é nesse momento que ela chega para ele e diz assim: não, eu quero, né? Porque hoje deu vontade, eu gosto tanto de você, né? Hoje é o meu dia, é o dia da gente ter. E é porque ela está fértil. E aí ela está fértil, ela não toma o cuidado necessário, não usa um preservativo e depois vai nos procurar, né, desesperada porque está numa gravidez indesejada, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. A primeira vez, gente, aí outra coisa que a gente diz: não, a primeira vez tem que ser sem preservativo. Não é sem preservativo, tem que se cuidar. Porque o preservativo é um método de barreira que tem um grau de proteção enorme, tanto contra as infecções sexualmente transmissíveis quanto a gravidez indesejada. Então tem que usar mesmo preservativo. E só abandonar depois do exame do parceiro, tanto para sífilis, que é o VDRL, quanto para o HIV, quanto a hepatite B, que é o HBsAg, e o anti-HCV, que é para a hepatite C. São 4 doenças que são facilmente diagnosticadas, né, nas unidades de atendimento médico que existe pelo SUS. Então, é muito fácil isso. Essa colocação me lembrou um caso de um filho de uma grande amiga lá de uma pessoa, que ele saiu
uma vez só, com uma menina, não sei se foi a primeira vez dela, né, mas aí ela engravidou. Eu disse assim, não pode, foi só uma vez. Aí a mãe disse, oi feliz, você acha que precisa de quantas vezes? Né? Você acha que primeiro faz a cabeça, na segunda faz os braços? É uma vez só, é necessário, é suficiente para engravidar. Né? Então é isso. Cuidado, gente, cuidado que basta uma vez, né? Basta uma vez. Adeilson. Em 2018, tentei suicídio por 2 vezes, por minha mãe não ter me apoiado por ser quem eu sou. Eu presumo que possa ser homossexual, enfim, não tenha... O que você diria para ela, a mãe? Atualmente não falo sobre o assunto mais com ela. Bem, para sua mãe eu acho que eu não preciso dizer nada, eu preciso dizer para você, que eu acho que é o mais assertivo é que você se cuide, que você se ame, e que a sua vida não depende, a sua felicidade não depende, os seus sonhos, as suas realizações, não dependem da opinião dos seus pais. É preciso ficar muito claro que o que de melhor os nossos pais poderiam fazer por nós, eles já fizeram, que foi nos dar a vida. Nós precisamos também amadurecer no sentido de que, muitas vezes, eles não irão nos aceitar em alguns aspectos comportamentais ou como nós somos em essência, e a gente precisa lidar com isso de uma maneira madura. É preciso que você se aceite, se ame e entenda que aqui na Terra ninguém alcança a felicidade quando pede a anuência dos outros para realizar os seus sonhos. A gente só alcança a felicidade e realiza os nossos sonhos quando nós estamos compenetrados, concentrados e focados de que a realização de qualquer sonho, de qualquer anseio, depende apenas dos nossos esforços. É preciso ter essa clareza. Evidentemente que os nossos pais são as pessoas mais importantes da nossa vida, são as nossas referências, mas a gente, pela ótica reencarnacionista, por aquilo que o Espiritismo nos orienta e nos ensina, a gente sabe também que a família consanguínea necessariamente não é aquela família com a qual nós temos afinidade. Então podem existir conflitos, confrontos entre você e sua mãe, entre você e seus pais e seus irmãos, é absolutamente natural e normal e faz parte da vida. É importante também que você entenda e perceba de que toda a barreira que se ergue para os sonhos que nós anelamos realizar, certamente ela vem trazer uma mensagem e um recado. Toda situação desafiadora traz um recado nos pedindo refletir. Eu encontrei um garoto no Rio Grande do Sul, também numa escola, que queria se suicidar, porque a mãe dele não apoiava o sonho dele. E ele disse, minha mãe não acredita em mim, e eu quero me matar. E eu indaguei a ele, o que você quer ser? Ele disse, quero ser cantor e compositor, mas a minha mãe não acredita em mim. E seu pai? Meu pai eu não conheço. E aí então eu disse a ele, mas eu acredito em você. Aí ele se virou para mim e disse assim, então você quer ouvir as minhas canções? Eu posso cantar para você? E eu disse para ele, pode, mas não agora. Vai começar o evento aqui e no final do dia, após o evento, você se envolve aqui com o evento e a gente vai sentar para conversar e você canta. Mas durante o evento, na hora do lanche, na hora do almoço, ele vinha, posso cantar? Eu dizia para ele, agora não, depois do almoço. Chegava a hora do almoço, posso cantar? Agora não. No fim do dia ele veio, pode cantar para mim. Ele começou a cantar. E cantou, essa é minha, fui eu que fiz. Cantava, entusiasmado, eu dizia, ele cantava muito bem, as músicas dele eram muito bonitas. Eu disse, olha, você tem talento para realizar seus sonhos. Então, provavelmente a sua mãe, nesse momento da sua vida, ela não está apenas tendo a capacidade de te compreender. A tua mãe criou você sozinho, ela enfrenta uma série de dificuldades. Quem sabe você não possa ter um olhar mais compreensivo com a sua mãe e entender que ela te ama acima de tudo, mas possivelmente nesse instante ela não está tendo a sensibilidade de compreender as tuas necessidades. Então, você pode continuar compondo e cantando, mas nessa fase da tua vida é importante que você estude também
que realize os teus compromissos para a tua vida, que você se prepare para a profissão, e etc, etc. E fui esclarecendo ele nesse sentido. Até hoje, as notícias que eu tenho é de que ele não se matou, ele continua cantando, continua tocando, está feliz e lançou um olhar diferente para a mãe. Quem sabe nós não precisemos falar nada para sua mãe, mas é importante que a gente tenha um olhar para ela agora de compaixão e de compreensão. Sabe por quê? Finalizando, nós não sabemos as dores que ela experimentou para chegar até aqui com você. Então, se você amá-la sem cobrá-la, vai ser mais fácil. Andrei, duas perguntas aqui mais conceituais. A primeira é a seguinte: o termo casal é correto com pessoas do mesmo sexo ou casal é sexo feminino e masculino? E a outra é sobre ser pansexual. Significa ter prazer em fazer sexo apenas entre seres da mesma espécie, independentemente do sexo, ou pode ser também o desejo de fazer sexo com os animais, plantas, entre parênteses, bananeira, objetos, etc. Esse bananeira foi importante para a gente. Até esqueci a primeira pergunta. Esse casal. Casal. Esse casal. Sim, casal são duas pessoas que se amam. Não importa qual é a orientação sexual, nem qual é a identidade de gênero. E uma coisa curiosa é nós observarmos o Livro dos Espíritos quando fala de casamento. A pergunta de Kardec é: a união entre dois seres é contrária à lei natural? Olha que bacana, gente. Nunca na história do direito casal foi considerado por outra coisa que não fosse um homem e uma mulher. Isso é uma mudança recente, né, nos países que aprovam o matrimônio homossexual. Lá, Kardec usa dois seres. Olha que coisa especial, né? Ele poderia ter dito, como ele disse em inúmeras outras perguntas, o homem, a mulher. Não, ele pergunta união entre dois seres. Quando a gente olha Emmanuel escrevendo no livro Vida e Sexo, tem hora que ele usa entre dois corações, entre dois indivíduos, entre duas pessoas que se amam. Joana de Ângeles faz a mesma coisa em vários textos, porque isso foi um estudo que nós fizemos a respeito. Então, casal são duas pessoas que se amam, ok? Com relação ao pansexual, não. Pansexual não diz respeito à atração por outras espécies, nem animais, nem vegetais, nem minerais, nem de nenhuma natureza. Tá? E essa atração por outras coisas que não são seres humanos, elas são fetiches ou podem ser perversões. E então elas dizem respeito a questões, a fantasias e as questões que precisam ser trabalhadas dentro do indivíduo. Tá? Então, é claro que há muitas na nossa sociedade pessoas que iniciam vida sexual com animais, sobretudo na roça. Isso é parte da cultura de muitos locais no interior do país. E as coisas devem ser compreendidas dentro da sua cultura. Mas se a pessoa tem desejo por animais ou vegetais ou qualquer outra coisa, precisa olhar isso, ok? Um amigo meu pediu para perguntar. E aí, como amigo, ele está perguntando se existe, se possui uma idade para transar. Né? E aí aproveito só para colocar aqui uma que fala assim, sobre o sexo antes do casamento. Né? Tá, então, doutrina espírita não é regra, né? Doutrina espírita não tem tabus. Então não existe em doutrina espírita essa coisa de tem que casar virgem ou não case virgem. Isso é do fórum íntimo de cada um. Qual é a idade certa para um indivíduo transar? É a idade em que esse indivíduo já se encontra maduro
e apto a gerir as responsabilidades que aquela escolha tem. Então, nós só escolhemos fazer algo quando nós temos capacidade de lidar com aquele algo. Se você não sabe se prevenir, não sabe se proteger, não sabe se tratar com respeito, nem tratar a outra pessoa com respeito, se você não está apto a formar uma família, então você deve ter cautela, não é? Porque um ato tem consequências. E doutrina espírita você é livre para escolher, livre para semear, mas colherá o que semear e é responsável pelo que plantar. Então, ato sexual é uma troca entre dois seres que vai para muito além de fluidos e de prazeres. É um envolvimento que diz respeito a uma troca energética, a uma transfusão físico-psíquica, porque um pouco da sua energia, carregada da sua personalidade, das suas características, fica com a pessoa e você também absorve um pouco da outra pessoa. Isso tem influência sobre você, tem influência sobre o outro, não é? Essa troca de fluidos sexuais, ela carrega os gametas e com os gametas pode acarretar a gestação e você precisa saber como lidar com isso para se prevenir ou para se cuidar. Você precisa saber também respeitar a si mesmo e respeitar o outro enquanto uma pessoa, enquanto alguém que tem vontades, porque não adianta você querer começar a transar e fazer com a pessoa aquilo que você vê no filme pornográfico, porque você está doido para aplicar aquilo que você está vendo lá e que cultiva na sua fantasia com uma pessoa na vida real, porque o filme pornográfico é feito para mexer com o universo imaginário e a vida real entre dois seres que precisam ser respeitados, valorizados. Na pornografia não tem respeito, a pessoa é tratada como objeto, é muito frequentemente violentada, machucado. Então, para fazer um ato sexual, você tem que estar apto a estar a lidar com o que esse universo requisita. E isso, cada um é que sabe quando é o seu tempo. Eu queria lembrar que ato sexual, mesmo com proteção, existem falhas, né? Todos os métodos têm falha. Então, quando a gente coloca que vocês, para iniciar atividade sexual, devem ter a responsabilidade de assumir pelo ato, saber que, mesmo com proteção, pode haver a falha. Tem falha em anticoncepcionais orais, em injetáveis, no uso do DIU, o preservativo às vezes estoura, está lá, tá? E só tem eu até sempre falo, né, nas minhas palavras, que sempre só existe um método, né, 100% eficaz, né? Qual é? Qual? Suco de maracujá. É suco de maracujá, eu já falei isso até no semestre passado. Suco de maracujá, sabe como é que funciona? A pessoa faz o suco de maracujá, dá para o rapaz, a moça toma e vão dormir. Ficam bem calminhos. Para com essa história de ter relação sexual, aí não engravida. O único método eficaz é não ter relação. É a única garantia de que não vai engravidar. Porque todos os métodos têm falha. Só o suco de maracujá que não, né? É o calmantezinho natural, a pessoa calma, entendeu? E vai dormir. Para com essa história. Né? Se não tem condições de assumir as falhas dos métodos, então é melhor adiar o máximo que puder. Com relação a essa questão do sexo antes do casamento, eu lembrei, tem um livro do Richard Simonetti, ele traz uma pergunta de um jovem para Chico Xavier, né, que ele pergunta: Chico, antes do casamento é proibido o sexo? Né? E aí, o que vocês diriam para esse jovem? Não? Gente, Chico tinha mais sabedoria do que responder sim ou não. Né? Ele disse assim: meu filho, sem amor, nem antes nem depois. Né? Então, o Chico estava dizendo assim: a aplicação dessa energia é que conta, não é se é antes da assinatura de um documento ou após isso aí. Né? Então, é Chico com a sua sabedoria. Assim? Bom, Estevam, tem aqui
fala aqui sobre a questão do aborto, né, e diz assim: qual a visão espírita sobre a legalização do aborto referente à saúde pública e como é visto o uso da pílula do dia seguinte? Isso, no caso, para a doutrina espírita. No Medinesp de 2015, né, foi lançado um documento dizendo que a Associação Médica Espírita, né, ela é a favor de todos os métodos contraceptivos não abortivos, com exceção da pílula seguinte. Porque, na verdade, gente, a minha posição, agora é a posição minha, de Estevão, certo? Com relação a alguns métodos, como, por exemplo, o DIU, que é tão criticado, o que importa é a intenção. Se você está usando um método na intenção de fazer um aborto, aquele método, mesmo que seja o comprimido, ele pode ser abortivo, encarado como tal. Se a gente considera o DIU como abortivo, a gente vai ter que considerar também o comprimido e vai ter que considerar também a injeção, porque se vocês, quem toma anticoncepcional oral ou injetável e fizer um ultrassom, muitas vezes no 14º dia do ciclo, vai ver lá um folículo, uma imagenzinha como se fosse um cisto, e ali dentro tem uma célula, que é o óvulo, tá? Então, não é a questão a questão ali é da intenção. No caso da pílula de seguinte, não, ali é a intenção mesmo. Porque quem toma a pílula de seguinte, está tomando o seguinte: não, eu não quero engravidar de forma alguma, porque se eu engravidar, eu vou abortar. E ela toma sabendo que isso é possível, porque o óvulo já pode ter sido liberado, o espermatozoide está indo em encontro, porque ela só vai tomar até 72 horas após o ato sexual. E aí, ocorrendo o encontro, a pílula, como é uma dose altíssima do levonorgestrel, que é um tipo de progesterona, é como se fossem 10 comprimidos de um anticoncepcional, todos agregados em um comprimido só. Então, a carga é muito grande, então tem efeitos colaterais enormes, pacientes passam mal, elas têm atrasos menstruais, ou elas têm sangramentos abundantes logo após a ingestão desse produto. E aquelas pacientes que já tiveram o encontro do espermatozoide, obviamente que vai ter o impedimento da fixação do embrião naquele endométrio, que é aquela camada que envolve o útero por dentro. Com relação à legalização do aborto, nós somos claros, tá? A legalização do aborto não vai diminuir o aborto, ela vai aumentar. Como aumentou em todos os países, nós temos esses dados, até nós, nós que somos do Instituto Vida, Instituto Espírita Vida, nós temos esses dados já comprovados. Todos os países que legalizaram o aborto, houve aumento da incidência de aborto, porque é simples, as meninas podem utilizar a própria gravidez como método contraceptivo, porque ela sabe que até 12 semanas de gestação, que é o que eles estavam pretendendo ou estão pretendendo fazer aqui no Brasil, até essa idade gestacional, elas sabendo que vão poder fazer o aborto naturalmente. E eles só legalizam até 12 semanas porque o método para fazer o aborto é muito simples, é só com a cânula de aspiração. Coloca a cânula e aspira o bebê, porque ele só tem osso depois de 12 semanas. Por isso que eles só querem até 12, que é o tempo suficiente da mulher descobrir e fazer logo a retirada do seu embrião, do seu filho, né? E é um filho, e isso que a gente tem que entender. Se não tem condições de assumir o filho, que coloque no máximo para adoção. Como nós temos, eu tenho atualmente uma menina que foi acolhida por nós e a gente retirou da cabecinha dela essa ideia de matar. E ela está colocando para adoção. Então está dando oportunidade para um ser que fez uma programação encarnatória. Todos nós sabemos como é feita essa programação, como é difícil, nós programamos tudo. Depois, né, apenas de um ato sexual, sem comprometimento do casal, e aí a gente colocar isso tudo a perder daquele ser que está lá programado, né, que tem toda uma vida programada, toda uma trajetória de vida programada, isso aí é inaceitável por nós. Tá? Estevão, fica aí com o microfone. É o seguinte, chegou agora aqui assim. Eu acho importante, ainda sobre o aborto, tá? Como esclarecimento. É errado ser espírita e apoiar a legalização do aborto, mesmo que não se apoie o ato do aborto, e sim uma melhor qualidade para a mulher pobre abortar.
Ó, gente, aí, peraí, eu não sou a favor do aborto, mas eu sou a favor da mulher pobre abortar. Então tá vendo aí uma divergência de posição, né? O que eu entendi então, é o seguinte, a doutrina é clara, né? Quem lê o Livro dos Espíritos vem todas as linhas, né? Todas as linhas são claras, que o aborto, ela só é aceitável quando existe risco de vida materno, só, exclusivamente, tá? Eu digo a vocês, mesmo a legalização do aborto, nós fazemos esse nosso trabalho de receber essas meninas que querem fazer o aborto, nós fazemos atendimento fraterno, damos toda assistência para elas. A partir do momento que legalizar, esse nosso trabalho vai acabar também, porque a gente não tem como chegar até elas, porque as meninas que são vítimas de violência sexual, que têm a lei dos homens autorizando o aborto, elas não nos procuram, porque elas vão direto para a maternidade para fazer o aborto. Então, enquanto existir ainda a ilegalidade, elas vão continuar nos procurando pela ilegalidade, porque elas chegam até nós através disso. Elas vêm até nós achando que nós fazemos o aborto. Está dando para vocês entenderem? Elas são acolhidas por meninas que trabalham conosco, tá? Da casa da gestante, mas elas acham que será feito o aborto. Então elas vão lá e são recebidas. Mas é feito, na verdade, um atendimento fraterno. Depois que elas não conseguem, elas levam para o meu ambulatório, tá? Para eu resolver o problema. O problema dela é tirar o seu filho. O nosso é manter a gestação. Então ninguém mente para ninguém. E aí nós teremos todo esse trabalho ao chão, porque perderá a nossa clientela, que é aquela que vai chegar naturalmente. Nós não vamos conseguir salvar todas as crianças, mas se nós salvarmos uma, a gente está fazendo um grande trabalho. E é isso que a gente se apoia. No nosso trabalho, nós temos prioridade. Eu dou prioridade no meu atendimento, no meu ambulatório, para essas meninas. Eu posso ter 10 pessoas marcadas nesse dia. Se chegar uma, no desejo de interromper a gestação, a gente para tudo e acolhe. Porque é isso. Se a sociedade, a família, o parceiro, a classe médica apoiar, dar tudo que ela precisa, nós abraçarmos essa pessoa, ela desiste do aborto, 80%. E é o que nós conseguimos. 80%. São pessoas que estão sendo salvas. Estão sendo salvas. A partir do momento que legalizar, acaba esse trabalho, gente. Vai acabar. E como é que nós, espíritas, podemos... Não entra na minha cabeça. Como é que a gente vai querer legalizar achando que vai diminuir? Não vai diminuir, vai aumentar. Isso é número que a gente está encontrando por aí. A gente percebe o conflito desse jovem, dessa jovem, né, na questão de conciliar a questão humanitária em relação à mulher pobre que não tem condição, né, e a questão de ser espírita e saber das consequências do aborto. Mas a gente precisa, eu acredito muito, a gente precisa ter um compromisso com a educação sexual. É verdade. E nós, pais, educadores, temos esse compromisso, né, de conversar a respeito. E vocês que serão pais, mães, educadoras, de também falarem isso com seus filhos, enfim, com os jovens do amanhã. Para a gente, com essa educação, a gente alertar e diminuir a incidência das gravidezes indesejáveis e por aí vai, né? Educação, Arilson. Não, eu ia dizer que um evento desse tem essa proposta, né? Esclarecer, educar, para que esse quadro seja minimizado, né? As pessoas... É inadmissível que numa época em que tenha tanta comunicação, tanta orientação, ainda se pratique o aborto porque não sabia ou enfim, teve um ato sexual sem se prevenir. E existe uma coisa importante que se saiba, que você pode doar seu filho na maternidade. O programa Mamãe Legal. Inclusive, eu estou com uma paciente atualmente, ela está 34 semanas, e ela está no programa, ela decidiu não matar. E aí, ela já assinou toda a documentação, ela vai entrar na maternidade, e nós mesmos vamos dar essa assistência a ela. Então, nós abraçamos essas meninas. Tá? Não é assim, não faço aborto não, tá tudo bem, tá, tchau. Não, a gente vai acompanhando. O que ela precisa, está precisando de assistência material, nós damos assistência material. Está precisando do parto, nós damos o parto também.
Nós fazemos tudo, gente, para não matar. Porque imagina, nós poderíamos ser aquela pessoazinha que está ali, e a gente está na encarnação da vez, é uma oportunidade, né? Que trabalho aquele espírito teve para estar ali, né? Que trabalho. E lembrar que o aborto nas primeiras semanas de gestação para o espírito são pior do que numa gestação mais avançada, porque ele está apenas vinculado ao corpo físico, então ele está lá, ele está vendo tudo. Imagina você que vai moldar que está moldando aquele corpo físico, e você vai ser integrado a ele, e você vê que alguém está lá tirando o teu corpo, destruindo. Está no livro dos Espíritos. No início da gestação, o espírito ele não está encarnado, ele está vinculado. Ele sai, faz seus trabalhos, retorna e está lá. Está se vinculando. E só se completa no ato do nascimento. Então, naqueles instantes iniciais em que está havendo a formação do ser, ele está vinculado e ele está vendo. Tá? E é onde aí começam os grandes processos obsessivos. Porque o espírito que viu alguém destruir o corpo físico que ele ocuparia, pode trazer a este espírito uma revolta enorme, e ele começar a ir contra quem fez, no caso a mãe, o parceiro que deu apoio e a classe médica que executou. Então é algo que a gente tem que parar e pensar mesmo, racionalmente mesmo. Okay? Aí a gente precisa também... Bom, uma coisa é a seguinte: eu sou virgem, mas estou tendo sonhos eróticos. É algum sinal? Sinal de que você está vivo, que você tem desejo, não é? É normal. Então, sonhos eróticos... Poluição noturna também, né? É normal. Outra é o seguinte: eu sou deficiente físico. Deixa eu só explicar. Não. Sonhos eróticos, eles são devidos às fantasias, são devidos muitas vezes exatamente à falta do ato, porque fazem que os hormônios e o corpo tenham necessidade, mas não tem ainda o ato. Isso manifesta pelo inconsciente através de sonhos. E também não só na adolescência, você vai continuar tendo sonho erótico a vida inteira. Em algumas fases mais, outras menos. Então isso faz parte da experiência. E também, como Estevão falou, a poluição noturna, que é o ato de ejacular dormindo em algum sonho erótico, né? Que tem muito a ver com a não prática, com esse momento da adolescência, em que não tem esse extravasamento muito frequentemente através do gozo, e isso acontece pelo corpo que ali durante a noite faz esse movimento através de um sonho, ok? Isso é normal. Aqui, eu sou deficiente físico, não diz que deficiência. Como isso pode influenciar na sexualidade? Mas acho importante essa questão da deficiência, e isso, todo mundo tem sua sexualidade. Depende do tipo de deficiência, né? Mas é interessante a gente compreender que a sexualidade, ela não diz respeito apenas à habilidade ou à capacidade de ter prazer genital. Porque todo o corpo é erógeno, todo o corpo é estimulado sexualmente. E a pessoa pode ter prazer em qualquer área do corpo em que ela tenha sensibilidade. Então, nos genitais, naturalmente, isso é mais comum e mais fácil de ser percebido, mas tem pessoas que têm outras áreas do corpo como zonas erógenas predominantes. Então, há pessoas tetraplégicas, por exemplo, que perdem a completa sensibilidade, há outras que mantêm alguma sensibilidade parcial na paraplegia. Isso é muito variado. Eu tenho amigos cadeirantes que já tiveram a ocasião de partilhar como é que isso acontece, e é muito individualizado caso a caso. Mas eu me lembro de um filme, que eu esqueci aqui o nome, em que o homem era tetraplégico, e ele só sentia prazer através das orelhas. Como é que chama? Intocáveis, não é? Um filme ótimo, inclusive. E era o estímulo dele, e era como ele vivia a sexualidade dele, através do estímulo nas orelhas, não é? Então a sexualidade diz respeito a muito mais do que simplesmente prazer genital. Beleza.
Bom, dada a importância, eu quero voltar, Adeilson, essa questão aqui. Sou homossexual e tenho pensamentos suicidas. Será obsessão ou culpa que carrego? Bem, a gente vê que é muito claro, e isso acontece com muitos irmãos nossos homoafetivos, a dificuldade em aceitar a própria condição da homoafetividade, em entender, e eu gostaria de registrar que ontem pela manhã, o Divaldo, aquele adolescente de 92 anos que estava aqui, ele disse, eu vou repetir as palavras dele, que a homossexualidade e a heterossexualidade são experiências evolutivas. Ocorre é que, num contexto social onde prevalece o preconceito, numa sociedade como a nossa, onde a comunidade LGBTI é executada com requintes de crueldade, e esses requintes são motivados pelo preconceito, pela ignorância, pelo fato de eu não aceitar o outro, ou por eu me ver no outro e não conseguir lidar com o que eu carrego em mim, evidencia de maneira muito clara que muita gente que experimenta o conflito no sentido de pensar no suicídio, no autoextermínio, vive, não é, com esses fantasmas que podem começar muito bem dentro do lar. Por exemplo, um personagem de uma novela que seja homoafetivo, hipoteticamente a cena de um pai assistindo uma telenovela, um filme, o filho homoafetivo não se revelou para o pai e não irá se revelar porque tem medo. E se o pai começar a fazer alguns comentários jocosos sobre aquele personagem de condição homoafetiva, menosprezando, fazendo colocações inadequadas e com falta de respeito, evidentemente que vai promover no filho uma desvalia de si mesmo, uma fragmentação emocional a ponto de ele se desconstruir, de ser uma criatura fragilizada, de ser uma criatura limitada. Consequentemente, ele não vai aceitar a si mesmo e vivenciando esse conflito. Veja, a pergunta fala, será que é a culpa que eu carrego? Não pode existir culpa de você ser como você é. Eu me recordo de um adolescente que me procurou, homoafetivo, e disse assim: Adeilson, eu gostaria muito de me encontrar com Deus, porque eu tenho uma pergunta para fazer para Ele. E eu indaguei, mas que pergunta você gostaria de fazer a Deus? E ele me disse, eu quero perguntar para Ele por que eu sou assim. E eu disse a ele, você não deve se preocupar em indagar isso a Deus, porque Deus te criou assim, com possibilidades infinitas de realizações que não estão vinculadas. A felicidade de ninguém está vinculada à condição sexual. A felicidade de ninguém está vinculada à cor da pele. A felicidade de ninguém está vinculada à maneira como você se expresse nessa ou naquela área. Consequentemente, não pode existir culpa por ser hétero ou homo, porque existem heterossexuais promíscuos muito mais do que homoafetivos. É condição da criatura humana. Nós precisamos desconstruir, quebrar esse paradigma preconceituoso que ainda permeia o conceito das pessoas, por entenderem que alguém que manifesta a sua condição homoafetiva sofre a chancela da condenação e do pecado. Chancela essa, muitas vezes, de responsabilidade dos religiosos. Então, não sinta culpa por ser quem você é. É preciso, se você não tem condições de enfrentar esse momento, busque ajuda profissional, psicólogos que podem te orientar, te dar amparo, te ajudar a se estruturar nessa área. Estas situações
merecem uma análise mais profunda e mais abrangente. Não dá para falar sobre esse universo sem conhecer o contexto familiar e todo o contexto que envolve a pessoa que fez a pergunta. Mas o que eu posso te dizer nesse tempo que nos é permitido comentar acerca dessa situação é que você não deve se sentir culpado. Sabe por quê? Porque Deus investe em você todos os dias. Porque Deus acredita em você e por isso te colocou no mundo. Me indagaram outro dia o que é que nós temos a ensinar aos homoafetivos, aos homossexuais. E eu disse, nós não temos nada a ensinar para eles. Eles que têm a ensinar para nós, para que sejamos criaturas mais tolerantes, mais compreensivas e que aprendemos a amar as pessoas como elas são. E concordando com toda essa linda resposta da Deilson, eu gostaria só de dizer para você que estiver vivenciando a depressão, seja ela causada por culpa, por se sentir inadequado ou indigno ou não, que você busque ajuda médica. Depressão também se trata com medicação. E pessoas que têm ideação suicida precisam tomar remédio para controlar o impulso, para conter a depressão. Então isso é extremamente importante, ok? Renovar as crenças, mudar o jeito de pensar, fazer psicoterapia, mergulhar em si mesmo é a base do tratamento. Mas a medicação é um auxiliar poderoso, necessário e extremamente abençoado que a vida coloca ao nosso dispor. Porque ajuda a botar uma estaca na casa que está desmoronando enquanto a gente bate a laje de novo ou faz a reforma e até que o cimento consolide, aquela estaca segura bem. E depois você vai retirar ela e a casa não vai cair. Tá? Então, se você está tendo pensamentos suicidas, busque ajuda médica urgente. Ô Andrei, e só adicionando que tratamento psicoterápico, medicamentoso, mas espiritual também, né? Procurar casa espírita para passe, né, que é o tratamento perispírito, água fluidificada, levar o caso a reuniões mediúnicas, que sempre tem um irmãozinho também que se aproveita, né, dessa situação de fragilidade, né, que todos nós temos, todos nós passamos, né, quem aqui, né, não passa por dificuldades, todos passamos. E aí é bom também levar o caso para mediúnica, né, para que os irmãos que se aproveitam das nossas fragilidades, para que eles possam ser conduzidos para os lugares corretos mesmo, de serem evangelizados, os obsessores, no caso. Isso aí, integral, né? O tratamento integral. Porque é importante só o seguinte, ressaltar, porque já tivemos conhecimento de casos em que a casa espírita ou trabalhador voluntário de dizer para que eles largassem o tratamento psiquiátrico, né, medicamentoso e assumir. Então, isso não pode ser feito em hipótese alguma, né? Isso é importante. Eu vou fazer aqui uma pergunta para Estevão, veio aqui, e eu vou fazer a pergunta e eu vou dar uma explicação e o André me corrige se eu estiver errado, tá, André? Ele diz assim, ó, sou homem trans, né? Ou seja, então, biologicamente, nasceu com uma mulher. E tem meu companheiro, então vai ser um homem trans homossexual. Como faço para ter uma relação sexual ativa sem engravidar? Né? Eu acho. Não é trans. Não. Essa é uma ótima. É um homem trans que não fez a cirurgia de retirada do útero de ovários, né? Uhum. E se não tomou hormônio, continua ovulando e continua tendo a possibilidade de engravidar, né? Se tomou hormônio, pode estar inibido a ovulação e aí não tem risco de gravidez, mas se não foi caso, inclusive já tem aí nas redes sociais inúmeros homens trans que engravidaram, né? Normalmente o homem trans não gosta de menstruar, né? Não gosta. Exatamente. Por isso toma hormônio. Toma hormônio, mas aí eles tomam hormônios masculinos. Naquelas que não querem tomar um hormônio, que está com um parceiro e que aventa a possibilidade futuramente até de engravidar, ela pode até colocar um Mirena, né? Um DIU de progesterona que fica lá dentro do útero e ela fica sem menstruar.
fica sem menstruar, tem uma vida mais plena, e quando ela decidir, né, ela pode tirar e engravidar. Interessante, né? Entenderam, né? No caso ele, que é o homem trans que pode fazer essa escolha. E traz esses conceitos que são muito importantes, porque dá realmente um nó na cabeça. Então, transexualidade, homossexualidade, né, sob a ótica do espírito imortal. Andrei, nessa situação, o que é que a gente entenderia como se fosse, não seria um homem trans, mas sim um travesti? É porque travesti é um termo que se utilizava antigamente, inclusive no inglês não se utiliza mais, é considerado pejorativo. Aqui no Brasil continua utilizando porque tem um contexto cultural, mas na verdade a mulher travesti ou o homem travesti é uma pessoa trans. Então, é um dos conceitos que está debaixo do conceito do transgênero. Então, deixa eu diferenciar aqui uma coisa. O que é sexo biológico? É aquele com o qual a gente nasce. Está nas nossas células. Isso não muda nunca. Ah, Andrei, mas uma pessoa trans fez a cirurgia de mudança de sexo. Não existe cirurgia de mudança de sexo, porque o sexo não muda nunca. O sexo é biológico. A pessoa encarna com um e vai morrer com ele. A cirurgia que uma pessoa trans faz é chamada cientificamente de redesignação sexual. Significa que você vai adequar a genitália à identidade de gênero daquela pessoa. O que é identidade de gênero? É o sexo psíquico. É como que a pessoa se sente. Ela olha no espelho e vê um homem, ou ela olha no espelho e vê uma mulher. Ou ela se sente os dois, ou ela não se sente nenhum dos dois. Existem todas essas possibilidades. Então, a maioria das pessoas nasce em um corpo biológico, olha no espelho e se sente do mesmo corpo, do mesmo sexo que nasceu. Essas pessoas que têm a identidade psíquica ou de gênero em sintonia com seu corpo biológico são chamadas de cisgêneras. Então, a maioria de nós somos cisgêneros, independente da orientação sexual, porque é uma questão de identidade de gênero. Orientação sexual diz respeito a afeto e a desejo, não diz respeito à identidade. Então, em identidade de gênero, a pessoa pode ser cisgênera ou transgênera, porque a pessoa que tem a identidade de gênero oposta ou diferente do seu sexo biológico é a pessoa chamada de transgênera. Esse termo transgênero ele é como se fosse um guarda-chuva. Debaixo dele tem várias experiências trans. Tem a pessoa travesti, tem a pessoa transexual, típica, tem a pessoa queer, ou o gênero fluido, que é a pessoa que se sente ora masculina, ora feminina, ou os dois, né? Então, isso está tudo debaixo desse guarda-chuva trans. Na orientação sexual, a pessoa pode se atrair pelo mesmo que sente ser, pelo oposto do que sente ser, ou pelos dois. Se se atrai pelo mesmo que sente ser, então é homossexual. Se se atrai pelo oposto do que sente ser, é heterossexual. Se se atrai pelos dois, bissexual ou pansexual. A pessoa pansexual não se atrai apenas pelo masculino e feminino, mas por aquelas pessoas que também não têm uma identidade de gênero clara ou que se identifica como queers, não é? Então, esse caso aqui que nós temos um homem trans. Nós dizemos mulher trans ou homem trans pelo aquilo que o indivíduo se sente ser. Se é um homem trans, é alguém que nasceu num corpo biológico feminino e se sente masculino. Se é uma mulher trans, nasceu num corpo biológico masculino e se sente feminino. Essa pessoa trans pode ser homossexual, bissexual ou heterossexual ou pansexual. Ou seja, ela pode se atrair pelo mesmo que sente ser, pelo oposto ou pelos dois. A maioria das pessoas trans, vocês acham que é o quê? Homo, hétero ou bi? Hã? Quem acha que é homo, levanta a mão. Quem acha que é hétero? Quem acha que é bi? Quem não tem opinião? Repete a pergunta aqui, tá pedindo. Repete a pergunta, Andrei. Quem não está prestando atenção? Olha lá, preste atenção. Não está prestando atenção, está fazendo o que enquanto eu estou falando? A maioria das pessoas trans são heterossexuais. Se atraem pelo oposto do que sentem ser.
Ah, Andrei, mas eu sempre achei que as pessoas trans também fossem homo. É porque todas as minorias lutam junto. Então a sigla LGBTQI é lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais. E se você entrar na diversidade, aí você pode colocar mais um tanto de letra aí. Isso significa que todas as minorias lutam juntos pela afirmação da diversidade sexual, dos direitos, do respeito, do entendimento, etc. e tal. Então, nesse caso, nós temos um homem trans, que é homossexual porque se atrai por outro homem, não é? E que está perguntando sobre a possibilidade de engravidar, porque provavelmente não está tomando hormônio, portanto tem a possibilidade de engravidar sim, porque tem os órgãos sexuais internos íntegros e pode inclusive escolher engravidar no futuro, caso deseje. Perfeito. Agora, vale a gente estudar sobre as questões. Eu vou precisar falar, mas ficou uma dúvida quando misturou a questão das pessoas trans e travestis, que seriam os drag queens. Mas dentro das pessoas trans sexuais não se encaixam os travestis e os drag queens. Talvez. Não, se encaixa sim. É porque o termo... Acho que entendeu aqui, quando você falou, acho que foi a questão apenas de comunicação. Sim, então deixa eu explicar de novo. Não, isso é uma definição mais antiga. Os travestis são pessoas que não se veem como pessoas do outro sexo. Hoje, se diz que as pessoas travestis são pessoas trans também. O que acontece é que o conceito da pessoa trans é que alargou. E antigamente se falava que uma pessoa transgênera era só uma pessoa que se sentia completamente do sexo oposto. E hoje, dentro do conceito de transgênero, existe uma diversidade grande. Então, tem pessoas trans que gostam daquela dicotomia masculino-feminino. Tem aqui pessoas trans que rejeitam completamente o seu órgão sexual do gênero oposto ao que sentem ser. Tem pessoas trans que precisam fazer modificações totalmente completas no seu corpo. Tem pessoas trans que não querem fazer modificação nenhuma no seu corpo. Por isso que eu disse que trans é um guarda-chuva. Porque o transgênero não é uma definição, é um grupo de conceitos debaixo do qual essas questões se envolvem. Então, antigamente, por exemplo, se falava o termo crossdresser, né? Depois também, esse termo também deixou de ser utilizado. A Laerte, por exemplo, a Laerte Coutinho, que é uma mulher trans, começou se identificando como crossdresser, depois se identificou como travesti, depois como mulher trans. Inclusive, o documentário sobre a vida dela, que está no Netflix, na Netflix, é um documentário muito útil para poder explicar todo esse processo. Agora, drag queen e drag king não são pessoas trans, são pessoas que se travestem, e aí é uma outra natureza de se travestir. Porque a pessoa drag queen e o drag king são pessoas que se vestem conforme o sexo oposto, como um personagem para um show, para uma atividade, para alguma coisa. Então não é um gênero sexual, é uma performance. E há pessoas que fazem isso regularmente, com frequência na sua vida, há pessoas que não fazem. Há pessoas que se manifestam como drag queen, mas que na verdade são trans. Que se expressam como drag queen, mas que têm dificuldade de falar também na sua própria transexualidade. Então tem muitas situações diferentes. É por isso que no meu livro vocês vão ver que eu coloquei o nome no plural, transexualidades, sob a ótica do espírito imortal, porque as experiências são muito diversas e convém compreender todas elas. Eu falei ontem aqui sobre a minha filha trans e eu contei para vocês e conto novamente, porque eu entendo ser importante, porque no nosso meio espírita esse livro tem uma função educativa muito grande, tanto para as pessoas trans quanto para os pais. E quando eu tomei conhecimento da minha filha, eu tinha lido esse livro. E esse livro me preparou. Eu já tinha uma bandeira de acolhimento, que era natural da minha concepção de vida, mas o livro Transsexualidades, sob a ótica do espírito imortal,
tem todos esses esclarecimentos. É uma obra que nós entendemos que pode ajudar, salvar vidas, prevenir suicídios e ajudar os pais que passam por essa experiência a amar a essência espiritual dos seus filhos. Muito bom. Gente, temos um horário, né, do evento, então por isso a gente está encerrando. Mas a gente queria muito agradecer. Eu particularmente aprendi demais, foi muito importante para mim estar aqui agora, vivenciando esse momento. Agradecer a Estevão, a Deilson, né, Andrei, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. E eu queria só pedir licença, só para fazer um convite a vocês, jovens, aqui de Pernambuco, a maioria, para estar conosco lá no evento paraibano, em janeiro agora, lá no Espaço Jovem. O Adeilson vai estar conosco, né? E, enfim, queria fazer esse convite para vocês, se a gente puder aí ver alguns rostinhos lá, e quem for, passe na livraria, que eu estarei lá na livraria, para dar um abraço, né? E a gente poder conversar também, tá bom? Beijo no coração de todos. Paulo, muito obrigado. Eu só gostaria só de dar um aviso também. Gente, dia 15 de setembro, no Marco Zero, a gente vai fazer um ato espírita de valorização da vida, pelo Setembro Amarelo. A gente está organizando pelo Instituto Espírita Vida. Porque eu acho que esse é um momento de agradecimento para todos nós. A gente sabe que o evento continua, então, por favor, fiquem sentados, a programação segue. A gente ainda vai ter um momento muito bonito com a apresentação artística. Só que a gente também sabe que o coração de vocês, quando entra a arte, fica completamente arrebatado. Então, que vai ser difícil vocês focarem depois. Então, por isso, a gente está fazendo esse parêntese aqui, para poder agradecer a todo mundo que realizou isso, enquanto a gente ainda está conseguindo esse canal de comunicação melhor. A gente agradece, como o Paulo colocou, a todos vocês que participaram. A gente ficou impressionado positivamente com as perguntas, porque esse espaço é para isso mesmo. É um espaço de interação, essa é a proposta do semestre. É para que vocês façam as perguntas. Esse evento, ele não termina aqui hoje. Esse evento, como a Deilson disse, dá ensejo a muitas outras coisas. Essas perguntas são material para que o pessoal possa trabalhar, possa entender quais são as demandas do movimento hoje e a gente continuar se renovando, se atualizando. Então, a gente agradece a todos vocês que fizeram esse evento e pede para que vocês não parem aqui. Esse evento é nosso, vamos expandir as fronteiras deles tanto quanto a gente puder. A gente agradece também a todo mundo que passou por aqui no palco como facilitador, como expoente, pelos esclarecimentos que trouxeram a gente, pela disponibilidade. Por tudo isso, a gente só pode ser grato. E às vezes faltam até palavras para que a gente possa expressar isso de maneira adequada. Mas, antes de tudo, a gente tem que ser grato pelas pessoas que abriram essa oportunidade para a gente, porque a gente sabe que nem sempre é fácil. Existem dificuldades. A gente está aqui para resistir, mas a gente também tem que reconhecer que esse trabalho é feito. E na impossibilidade de agradecer a todo mundo, de um por um, dos nossos colaboradores, a todos vocês, que eu nem sei o nome, a todo mundo que passou por aqui, e correndo o risco de ser injusta e esquecer alguém, eu vou agradecer pelo trabalho dedicado, pelo trabalho incansável da Ana Paula e do Adeilson em fazer isso tudo acontecer. Então eu queria que vocês, por favor, se levantassem. Vocês, de certa maneira, são o coração do evento. E isso só acontece pela dedicação amorosa de vocês. Então, nosso muito obrigada. E essa árvore representa um presente da Juventude Espírita de Pernambuco para vocês.